A Bíblia diz em Juízes, capítulo 6, de 1 a 40. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O que a gente vê aqui? Que Israel usou seu livre arbítrio para fazer o bem e para fazer o mal. Esse capítulo começa dizendo que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E quem lembra daquele vídeo Julgar os Outros, em que eu trabalho justamente sobre os juízes, esse período dos juízes na vida de Israel? Porque havia um ciclo. Eles pecavam, os inimigos os oprimiam, eles clamavam, pediam perdão, se arrependiam, Deus intervinha, levantava um juiz, um libertador, o povo andava na linha, vinha a bênção e eles caíam. E não é muito diferente de cada um de nós. A zona de conforto é muito perigosa. A gente se acostuma com a vida boa, com a vida mansa e acha que não precisa de Deus. Quando a coisa aperta, quando o sofrimento vem, quando o inimigo pisa, a gente corre para Deus. E aqui está deixando bem claro que por 7 anos, e a gente já estudou sobre o número 7, significa que de uma forma total e completa, Israel foi humilhada pelos midianitas, inimigos. 2. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Quando o inimigo nos oprime por causa dos nossos pecados, nós fugimos, nós nos escondemos, nós vivemos uma vida na sombra ou à sombra. Perdemos o protagonismo, perdemos a iniciativa, perdemos a coragem, perdemos a leveza de uma vida de santidade. Uma vida na presença de Deus nos dá certeza da vitória, certeza do triunfo, certeza das bênçãos de Deus. Quando fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, quando pecamos, quando sujamos as nossas vestes, nós ficamos como presas, como reféns do inimigo ou dos inimigos. E cova da ideia de que tu tá lá embaixo, que tu tá no fundo, que tu tá num lugar inóspito, escuro, ruim, de morte. Porque nunca esqueça, o inimigo, ele rouba, ele mata e, se possível, ele destrói, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas nós lutamos contra as armas do inimigo, contra os principados, contra as potestades, porque o Senhor Jesus se levantou para desfazer as obras das trevas. Mas sim, enquanto o inimigo tem tempo e tem legalidade, tem espaço para agir por causa dos nossos pecados, ele rouba, mata e destrói. 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. O que quer dizer isso? Tu tenta trabalhar, tu tenta prosperar, tu tenta construir uma família, tu busca ter saúde física, mental, espiritual, enfim, tudo o que tu tenta semear. Olha o que a palavra está dizendo, semear. Então, tudo aquilo que tu quer construir na tua vida, o inimigo vai lá e rouba. Se possível, ele mata. E se possível, ele destrói. Ele começa com o roubo. Então, assim, ó,
aqui está bem claro a atuação do inimigo. Claro, representado pelos povos inimigos de Israel, os midianitas e os amalequitas. Mas a gente percebe claramente que é uma obra maligna. Que tu não consegue, que a tua semente frutifique, que a tua vida prospere. Tu não consegue ir para frente, porque há sempre um roubo. Constantemente roubo, morte e destruição. 4. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Tu vê, a triatual, né? Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Esse contexto é um contexto agrícola, de pecuária, de agricultura, de lavoura, de semear, de plantar, de colher, de criar gado, ovelhas, bois, jumentos. Não devemos esquecer que a terra mana leite e mel. Então é uma terra abençoada, uma terra próspera. Só que o mal nas nossas vidas, ele atua fazendo isso. É João 10:10. O ladrão vem para roubar, ladrão rouba, ladrão furta, ladrão tira aquilo que tu tem. O pouco que tu tem, ele te tira. Então, a primeira atuação é roubar. Então, tu botou a semente, ele rouba a semente. Se a semente começou, ele rouba o fruto. Ele fazia o que? Ele saqueava, ele destruía. Ele fazia com que Israel fosse oprimido. É uma atuação demoníaca, maligna. E nós podemos identificar isso nas nossas vidas, principalmente quando estamos em pecado. Porque não esquece do verso 1. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quer dizer, pecaram. Estão em pecado. Desobedeceram à lei de Deus. 5. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir, roubar, matar e destruir. Então, o que acontecia? Israel se escondia. E se escondia em covas, se escondia nos montes, nas cavernas, nas fortificações. 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que nós devemos fazer quando estamos em pecado? Nos humilharmos na presença de Deus. Pedimos perdão, nos arrependermos, clamarmos pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo perdão de Jesus. Nenhuma acusação há, nenhuma condenação há, mas precisamos nos arrepender, precisamos nos consertar com o Senhor. E aqui, tudo isso se resume em clamaram ao Senhor. Clamar é mais que falar, é mais que gritar. É um desespero da alma, do espírito, suplicando, implorando o perdão e a presença de Deus. E Deus, como Ele é bom, Ele é benigno, Ele ouve os seus filhos, Ele ouve o seu povo. E aí, o que Ele fez? Eu vou pular um pouquinho, porque esse capítulo é grande. 10. Ele respondeu: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Aqui fica bem claro qual foi o pecado de Israel. Idolatria. Colocar alguém, ou no caso, um Deus com letra minúscula, uma divindade, um ídolo,
um espírito maligno, um demônio no lugar de Deus. Oferecer adoração a um falso Deus. Trair o Deus verdadeiro, o Senhor. Foi isso, tá aqui, ó, já tá a resposta. O pecado da idolatria que perseguia Israel por séculos e séculos. 11. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer, e Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então, como eu tô pulando, eu quero que vocês entendam o seguinte: o povo clamou, Deus teve misericórdia, porque sim, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele nos ama e ele nos perdoa. Ele sempre busca seus filhos, resgata seus filhos, liberta seus filhos. E desta vez não foi diferente. Ele mandou um anjo, mas tinha uma pessoa que não estava nas covas, que não estava nos montes, nas fortificações e que não estava adorando deuses estranhos. E esta pessoa se chama Gideão. E eu já vou dizer para vocês o significado de Gideão. Gideão é aquele que abate, que pisa, que destrói, que tritura. Isso quer dizer Gideão. O que ele estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lagar. As pessoas leem e passam batido. Gente, pensa. Lagar. Quem conhece, nós aqui no Rio Grande do Sul, quem já foi para a serra, sabe o que é um lagar. É um lugar para amassar, pisotear uvas. E vocês sabem como são as uvas? Não sabem? Pois bem, para salvar o trigo, Gideão colocou dentro do lagar e ele estava malhando o trigo no lagar. Então, ele era corajoso, ele era forte, ele era destemido. É uma pessoa única. Porque diante de tudo que a gente leu até agora, a gente imagina o terror, a destruição, a morte, o roubo que os midianitas, os amalequitas, os inimigos faziam com Israel. E o que Gideão estava fazendo? Malhando o trigo no lagar. Para quê? Para pôr a salvo dos midianitas. Então, sempre que Deus levanta alguém, é para salvar. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para nos salvar, para nos dar vida, vida eterna, vida abundante, para nos curar, nos libertar, nos santificar. Então, Gideão aqui é um juiz, ele é um libertador, ele é alguém que vai agir como resposta das orações de Israel. Porque Israel se arrependeu dos seus pecados e clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu, mandou um anjo e foi falar com Gideão. Vamos pro 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. 13. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Ó, o que acontece? Ele não está em pecado. Ele não estava entendendo aquela desgraça, aquele roubo, aquela morte, aquela destruição, aquela força dos inimigos sobre Israel. Por quê? Porque quando tu tá inocente, quando tu não tem nada a ver, tu até pensa que é uma injustiça, tu até pensa assim, ah, por que tu tá me permitindo isso, Senhor? Lembra? Até quando? Até quando? Então ele diz isso. Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Ele não sabe por quê. E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Lembra que a gente estudou obediência, bênção, desobediência, maldição. Quando os inimigos pisam em cima de ti, isso é uma maldição?
Quando tu pisa nos inimigos, quando tu vence, quando tu triunfa, isso é bênção. Então ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, quem peca sabe que pecou. Tem culpa, tem remorso, tem mal-estar. Mas quem não pecou não está entendendo o que está acontecendo. Porque a Bíblia diz, ó, tu acabou de ler, valente, corajoso, destemido, aquele que abate, aquele que pisa, aquele que tritura, aquele que destrói, quer dizer, aquele que tem poder para libertar, para fazer algo de bom pelo povo. 14. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Esse livre, em algumas Bíblias, está liberte, salve. Não é verdade que eu estou enviando você? Então, quando tu é escolhido por Deus, chamado por Deus, preparado, assim, como é que eu posso dizer? Escolhido, né? Chamado por Deus, é para uma obra específica. É por isso que a gente diz um chamado. Então, Deus te chama para tu fazer alguma coisa, tu tem uma missão. Então, tá bem claro aqui, ó, ele tinha que libertar, livrar, salvar Israel das mãos dos midianitas. Aí, no 15, Gideão diz: ah, meu senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da casa de meu pai. Imagina, se ele era o menor, era corajoso desse jeito. 16. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Então, quando nós estamos do lado de Deus, nós temos tudo. Ele estava em santidade. Ele acreditava nas histórias que ele ouviu dos pais. A gente vê que tinha família, vê que os pais ensinaram. Tem tanta preciosidade nessas respostas de Gideão, que a gente vê assim, como a gente fala, ele tinha lastro, ele tinha berço. Ele era humilde, mas Deus ama as coisas humildes, as pessoas humildes, né? Bem-aventurados humildes. 17. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Aqui tem uma parte muito importante para nós. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós vamos à igreja, nós ouvimos palavras, nós ouvimos mensagens, até vídeos no YouTube, e Deus fala conosco. Mas existem questões pontuais e específicas das nossas vidas em que sim, ficamos numa situação tão difícil como a que se fala aqui, uma expressão regional, num mato sem cachorro. Quer dizer, tu tá numa situação difícil sem nenhum recurso, sem nenhuma ajuda. E nesses momentos a gente pode, com humildade, pedir a Deus um sinal, pedir que Deus desenhe para nós. Como uma amiga me contou: eu não tô entendendo, pai, eu não tô entendendo, desenha para mim, se tu puder. Faz um desenho, faz da forma mais clara para eu entender. E é mais ou menos isso que Gideão falou aqui no 17. Aí eu vou dar uma puladinha pro 19 pra gente andar. Vamos lá. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Aí vamos para o 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. O que quer dizer? Ele sacrificou, ele adorou, ele agiu de uma forma humilde. Ele dedicou ao Senhor. Ele fez uma oferta.
e foi recebida. Aí vamos para o 23. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão temeu por Deus falar com ele. Ele pensou que ia morrer. 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Então, se eu falei com Deus e eu não morri, Deus é paz. Tá tudo bem. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Abiezer. 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro de 7 anos, e derrube o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o poste da deusa Azerá, que está junto ao altar. Então, o povo estava pecando, estava em idolatria. O que acontece? Uma das primeiras missões que Deus dá para Gideão é derrubar o altar de Baal. 26. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça em holocausto com a lenha do poste da deusa Zerá que você irá cortar. Eu acho muito interessante isso, porque assim, nós precisamos tirar os ídolos, os falsos deuses do nosso coração, dos nossos corações. É um deus de pedra? É um deus de ouro? É uma estátua? Um ídolo? Mas às vezes é a gente mesmo que está no trono. É a gente mesmo que está no altar. É a gente mesmo que está sendo adorado. É o nosso próprio eu. É a nossa própria vontade. Outras vezes é um pai que a gente ama. É uma mãe que a gente ama. É um marido. É uma esposa. É um filho. É um trabalho. É um político? É um artista? É o dinheiro? É a própria saúde? É a beleza? São tantas coisas que podem ocupar o lugar de Deus que nós devemos ver toda hora isso. Se tem algum Deus estranho, se tem alguém ocupando o lugar de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E o interessante é que ele destrói. Por isso o nome dele, ele destrói, e com o que ele destruiu, ele já oferecia para Deus. Então, tudo aquilo que está na nossa vida de errado, a gente tem que se arrepender e fazer com que aquilo se torne bênção, que aquilo se torne louvor e adoração a Deus. Olha que lição para nós. Transformar a maldição em bênção. Aquilo que nos ofendia, nos feria ou entristecia Deus, ou escandalizava a palavra ou o evangelho, aquilo vai redundar em bênção. Quer dizer, a gente vai transformar aquilo em bênção. Aí vamos para o 27. Então Gideão levou 10 homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. 28. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado, e o poste da deusa Zerá, que estava junto dele, cortado. E o referido segundo touro tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros: quem fez isso? E perguntando e inquirindo, disseram: quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Ele teve que ser corajoso, né? Aí vamos para o 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Então, o que acontece? O nome de Gideão passou a ser Jerubaal. O que quer dizer Jerubaal? Que Gideão brigou, contendeu, lutou contra Baal. Ele era o que destruía, o que abateu, o que pisou, o que triturou, o que destruiu Baal. E isso me lembra, sabe o quê? Uma pregação uma vez que eu ouvi, que quando tu tá em santidade, quando tu busca Deus, o inferno sabe o teu nome.
E aí tu acorda e vem luta, e vem isso, vem aquilo, mas tu tá firme na presença de Deus. Tu tá de pé, tu ama, tu adora, tu louva, tu glorifica, tu teme, tu obedece. O teu nome tá no inferno. Eles fazem de tudo, eles fazem reunião. Eles querem te detonar, te destruir, fazer alguma coisa contra ti. Porque aqui o que está acontecendo? O nome dele ficou conhecido de Baal, porque ele destruiu Baal. Então, quando a gente vai contra o inferno nos teme. Ele sabe, com essa aí eu não posso mexer, com esse aí eu não posso mexer. Porque eu bato, quanto mais eu bato, mais forte ela fica, mais forte ele fica. Mais santo ele é, mais santa ela é, mais busca, mais ora, mais jejua, mais se consagra. O inferno detesta, o inferno enlouquece. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus e o maligno não nos toca. É a promessa de Deus, é o que a Bíblia diz. O maligno não nos toca. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E foi isso que Gideão fez. Ele provou que com Deus ele teria coragem de ir contra Baal. E diferente de Baal, ele continuava de pé. Baal caiu, né? Foi destruído. Mas ele, Gideão, com tudo, continuou de pé. Vamos para o 34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Aqui é bem interessante, ó. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Aí tu pensa assim, mas ele não tinha sido revestido, já não tinha sido chamado, tinha sido confirmado? Sim, mas ele precisou agir, como a gente viu no outro vídeo. Nós precisamos nos esforçar, nos empenhar, pagar o preço, negar-se, pegar a cruz, carregar, seguir. A gente tem que fazer a nossa parte. E sim, quando há um sinal, um zelo, um amor da nossa parte, Deus só precisa disso, de uma fé com um grão de mostarda para fazer sinais e maravilhas, milagres, o sobrenatural, o poder, a vontade dele, a salvação, a cura, a libertação. Ele faz tudo a partir de homens e mulheres que decidem obedecer. Assim como Gideão. 37. Eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. Lembra do sinal que ele tinha pedido? Ele pediu uma coisa muito incrível, né? Ó, ele queria uma porção de lã que ia ficar molhada e o resto ia ficar seco. Esse foi o pedido dele. 38. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. 39. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu falar somente mais esta vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã, que desta vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Então, continua essa história, tu já vai ficar com uma vontade de saber o que aconteceu, mas o resumo para nós é de que ele fez muitas coisas boas e certas, ele obedeceu a Deus, e mesmo assim ele pediu sinais e Deus respondeu. Deus aceitou, entendeu, vamos dizer assim, a fragilidade, a fraqueza dele em relação à vontade de Deus. E Deus confirmou. Então, o que a gente aprende? O que fica para nós hoje? Que em todas as épocas da vida e da história de Israel, Deus toma a iniciativa de levantar um libertador, um líder, um rei, um profeta, ou neste caso, um juiz, que é Gideão. Um homem de fé, de coragem, valente, que tinha ousadia,
mesmo com as suas limitações. Então, ele não conseguiu fazer de dia, mas fez de madrugada. Ele, sabe, nós somos humanos. Deus sabe como nós somos. Então, mesmo assim, com essas fragilidades e detalhes, ele conseguiu obedecer à vontade de Deus. Ele, desde criança, desde jovem, ele ouvia as maravilhas que Deus havia feito no passado. E ele devia acreditar, ele devia pensar, mas se Deus fez, ele pode fazer. E Deus contempla o nosso coração quando a gente crê nele, quando a gente adora, quando a gente o ama. Como ele viu, ou melhor, como ele ouviu o que Deus tinha feito no passado, ele acreditava que Deus podia fazer. E pela valentia de Gideão, pela coragem de Gideão, pela ousadia de Gideão, pela fé de Gideão, ele viveu milagres. E sim, ele libertou Israel, ele fez a vontade de Deus. O que fica para nós é isso. Nós somos chamados a obedecer a Deus e a crer que Ele é um Deus que faz milagres.